Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos explicar sobre a análise de Raynaud, também chamada conhecida como classificação hierárquica descendente, ou CHD, ou somente classificação descendente. Vamos descobrir mais sobre ela. Então, o que é essa análise? Então, ela é criada por Max Rayner, tem como intuito observar a existência de correlação entre termos dentro de um mesmo segmento de corpus textual. Então, nessa análise, os segmentos de texto, os STs, e seus vocabulários são correlacionados, formando um esquema hierárquico de classes e vocabulários. Trata-se de um método que auxilia na análise de conteúdo de uma grande quantidade de texto, tendo a capacidade de indicar classes de palavras recorrentes no corpus estudado. Então, como funciona? Ela divide o texto em segmentos de texto menores e agrupa os trechos que apresentam um vocabulário semelhante entre si e diferente das outras classes. A separação é por proximidade léxica. Então, o que é isso? São palavras dentro de um mesmo contexto que se encontram no mesmo mundo léxico. Assim, o Iramutec procura obter classes e suas associações, diferenciando temas dentro de texto e, por fim, organizá-los em dendrogramas, com o uso do teste de Q-quadrado. Então, o dendrograma, que é gerado pela análise de Rayner, é um diagrama que mostra a relação hierárquica entre objetos, entre os objetos, entre as formas, entre as palavras. O principal uso de um dendrograma é descobrir a melhor maneira de alocar esses objetos em clusters, em uns conjuntos juntas. Então, quais palavras que ficarão juntas e quais ficarão separadas. E temos que saber interpretar esse dendrograma. Então, para interpretar, é preciso analisar a altura em que dois objetos quaisquer estão unidos. Então, nos exemplos, podemos ver que e F, as letras, são os mais semelhantes, pois a altura do elo que os une é menor do que os demais. Os dois objetos seguintes, que são mais semelhantes depois de E e F, são A e B, e assim por diante. Então, temos que saber analisar esse dendrograma. Vamos para a análise de Rayner dentro do software Gramtech. Vamos conhecer como ela funciona. Então, a classificação ela irá depender de como o seu texto está organizado. A partir dessa imagem aqui, uma das primeiras imagens, quando clicamos lá na análise, irá aparecer essa imagem. E aqui vamos explicar cada campo. Então, a classificação irá depender de como o seu texto está organizado. Dupla sobre RST não é utilizada por ter baixo aproveitamento do corpus e ser uma análise dupla sobre reagrupamento de textos. Então, simples sobre ST é uma análise sobre os segmentos de texto, padrão ou pré-determinados. É recomendado caso seu corpus possua textos longos. E simples sobre textos é recomendado caso seu corpus possua textos curtos, como respostas e questionários. Então, o tamanho do RST1 e RST2 é o tamanho do segmento textual. É recomendado alterar somente em textos no corpus que forem curtos e para ajustar a análise. O número de classes terminais na fase 1 é o número de classes máximas, recomendado alterar somente em textos no corpus que forem curtos. E o número máximo de formas analisadas é recomendado alterar somente em textos no corpus que forem curtos também. Então, se a análise tiver uma taxa de retenção menor que 75%, que é o valor entre parênteses que irá aparecer, ele deve-se experimentar alterar os valores na opção número de classes terminais na fase 1 para um valor diferente do padrão, que normalmente é 10. Porém, se a taxa continuar a ficar menor que 75%, é recomendado não utilizar o método de Renner, pois pode haver grandes variações que irão prejudicar a análise de classificação hierárquica descendente. Então, pessoal, vindo aqui no Iramutec com um corpus já aberto, vamos iniciar daqui, vamos lá na classificação de Renner. Então, é aqui nesse quadrado verde, método de Renner, ou clicando com o botão direito em cima do corpus e escolhendo método de classificação, método de Renner. Bom, tanto faz, vamos clicar aqui. Aqui ele vai aparecer a caixinha de definições, vamos deixar tudo por padrão. Aqui, propriedades chaves, você pode escolher eliminar ou colocar como suplementares formas que você não quer. Aqui vale destacar como o adjetivo que está como ativo e o verbo como tá ativo. E alguns outros, normalmente por padrão. Então, vamos deixar ok. Você pode ver que ali o dicionário estava como indexado, ele vai usar o padrão já reconhecido pelo Enamtec. Para ser aquela mesma imagem que eu apresentei para vocês, vamos deixar como simples sobre ST, porque o nosso corpus apresenta textos longos. Vou deixar, na verdade, assim mesmo, por padrão. E clicar em OK. Após girar a análise, é emitido um sinal sonoro. E aqui aparecemos três abas: CHD, perfis e AFC. Nessa primeira aba aqui do CHD, podemos ver algumas características importantes. E aquela
taxa que eu falei que teria que ser maior que 75% é essa aqui no número entre parênteses. O nosso está em 82, então podemos continuar. Ele apresenta aqui os dendogramas a partir das classes e outros, mas vamos modificar um pouquinho. Se viermos aqui e clicarmos para fazer um dendograma, irá aparecer essa telinha aqui, onde podemos definir altura e largura e o tipo do dendograma. Temos então filograma, cladograma, fan, sem raiz ou radial. Vamos deixar esse mesmo filograma. O formato da imagem é se você quer em imagem ou SVG, que é uma imagem melhorada. Vamos deixar padrão e clicar em OK. O conteúdo gerado está aqui. Então, ele é a partir do nosso corpus. Podemos ver, então, analisando esse dendograma, podemos ver a classe 5 e 4 estão muito próximas, com um elo menor que os outros, tanto quanto classe 3 e 6 estão iguais aqui. E podemos ver que problema nessa classe 3 é uma palavra mais relevante para essa classe. Ocorrência mais relevante para a classe 6 e assim por diante. A partir disso, que podemos ver que problema é a mais relevante para essa classe, o que isso quer dizer se colocarmos problema para as outras classes? Vamos continuar nossa apresentação que eu explicarei mais para vocês. Então, como falei, podemos mudar os tamanhos das imagens, que é aquela imagem lá que eu coloquei. Então, pegando aquele dendograma lá, vamos ter que analisar de uma forma diferente. Bom, a análise daquele dendograma pode ser entendida como uma análise de perfil e antiperfil. Vamos então na aba de perfis que a análise de Renner nos entrega. Vamos analisar ela. O método de Renner, segundo Camargo e Justo, ele utiliza-se de matrizes, onde se cruzam segmentos de texto, os STs, e as palavras em repetidos testes de Q². Assim, é gerada a tabela na aba perfis. Nela, teremos informações separadas a cada classe de palavras. A primeira é o quanto ela representa em relação ao total dos segmentos de texto identificados pelo Iramutec. Então, ali, antes de analisar cada campo aqui e explicar cada campo, eu vou mostrar a aba de perfis lá no Iramutec. Então, vindo aqui no Iramutec, vamos lá na aba de perfis, aqui do ladinho, e podemos ver que tem 6 classes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que elas sim têm a ver com o nosso dendograma gerado, classe 1 a 6. Enfim, vamos explicar então o que é cada coluna aqui, como o número indo de 0 a 20, um index aqui, o FST, o total e outros itens. E ainda, por que a cor deles muda? Vamos lá então explicar. Então ali, cada campo representa o quê? N, ele representa os números que ordenam as palavras na tabela, formando uma sequência. O FST, ele representa os números de segmentos de texto que contém a palavra na classe. F total representa o número de ST no corpus que contém, ao menos uma vez, a palavra. Porcentagem, ou porcentagem, representa a porcentagem de ocorrência dos segmentos de texto que contém a palavra nessa classe, em relação à sua ocorrência dentro do corpus. X² ou também Q², contém o Q² da associação dos segmentos de texto que contém a palavra com a classe. Então, o type é a classe gramatical da palavra presente no ST. O tipo, identificado no dicionário de formas. Form, a palavra em si. P, o nível de significância da associação do segmento de texto contendo a palavra com a classe. E a cor cinza, ela representa as formas ativas, a cor azul claro, as formas suplementares e as variáveis em rosa / vermelho. Então, como podemos ver, as cores aqui e ao virmos aqui em alguma palavra qualquer e clicarmos com o botão direito, aparecerá esse menu de contexto aqui, onde podemos então fazer alguns ajustes. Vamos explicar o que é cada coisa nesse menu de contexto. Então, esse menu de contexto aqui aparecerá. Então, em formas associadas às palavras / formas associadas, nos mostrará a frequência de cada forma, o lexema que originou o lema indicado no perfil da classe. O Q² por classe nos fornece um gráfico que exibe a associação da forma / palavra a cada classe. Q² por classe no dendrograma nos fornece um gráfico equivalente ao Q² por classe, mas diferente do mesmo. Q² das modalidades de variável / o metadado nos fornece um gráfico da associação das suas modalidades com cada uma das classes. A visão cronológica nos oferece as opções Q² e proporção, porém só funcionando com formas modalidade variável. Gráfico de palavras / formas nos oferece um gráfico de similitude, representando as ligações entre a forma escolhida e as outras formas da classe. Concordância nos mostra os segmentos de texto onde a forma / palavra ocorre,
com as opções de serem em função da classe, todas as classes ou da totalidade do corpus. Em fazer tagging, TGN, são construídos reagrupamentos de formas barra-lemas que serão considerados como conjunto ou um todo. Ferramentas do CNRTL nos conecta com a base de dados do Centro Nacional de Recursos Textuais e Lexicais para que funcione. Porém, para que funcione, é necessário conexão com a internet e somente para corpos em francês. Então, o gráfico da classe nos mostra um gráfico de similitude representando as ligações entre as formas da classe. Segmentos repetidos nos mostram os segmentos mais frequentes de cada classe. Segmentos de texto típicos nos mostram por ordem decrescente do valor do Q² de associação com a classe. Nuvem de palavras da classe nos mostra uma nuvem de palavras customizável criada a partir da classe. E é isso. Esses outros aqui, como exportar para TROPS e para OLED, são diferentes formas que podem ser usadas para exportar. Esses aqui são outros softwares que não serão abordados nessa aula e não tanto usados, mas são só outros softwares de pesquisa. E esse exportar aqui, ele já vai estar exportando, se você salvou o arquivo na sua própria área de trabalho, ou em uma pasta específica, já está sendo colocado todas as imagens referentes ao que é gerado no Inamtech. Então, após ter explicado lá, vamos mostrar aqui no Inamtech. Então, clicando com o botão direito, vamos lá, formas associadas. Nos mostrou aqui, então, as formas associadas da amplitude, né? Foram 5 formas associadas, porque eu escolhi a palavra amplitude, então por isso que apareceu ela, indo para outra. Q² por classe. Aqui podemos escolher alguns parâmetros, como o tamanho, vou deixar no automático mesmo, e o formato de imagem para exportar. Vou deixar no padrão. Aqui ele apareceu esse gráfico aqui, onde podemos ver as classes e em qual classe a amplitude está sendo mais encontrada. Na classe 1, por exemplo. Q² por classe no dendrograma. Também irá gerar um outro gráfico aqui, né? Também um gráfico igual, na verdade, porém só mudou o ângulo de vista. Esse Q² por as modalidades da variável não poderá ser feita, porque não é uma modalidade variável, né? Então não temos aqui. Visão cronológica, Q², também não dá. Visão cronológica proporção, também não dá. Então, a visão cronológica só vai funcionar com modalidades variável, então essas as opções aqui eu não conseguirei mostrar. Vamos para gráfico de palavras. Aqui podemos escolher alguns parâmetros, por exemplo, quais palavras eu vou incluir que estão nessa classe aqui, qual que vai ser a maneira que ele vai usar aqui, por exemplo, vou deixar por padrão mesmo, como ele vai apresentar, os tipos de gráficos e outros, e assim vai. Assim podemos também colocar o tamanho, mudar o tamanho e a cor do gráfico. Vou deixar por padrão e gerar para nós vermos. Aqui está o gráfico gerado. E o que podemos observar é que a palavra amplitude está ao centro e quanto mais grossa é essa linha que conecta a outra palavra, isso quer dizer que mais similaridade se encontra nessas palavras. Caso, quando mais elas se encontram juntas, a conexão é muito forte no corpus. Indo então para a concordância, segmentos desta classe. Aqui podemos ver aonde o Inamtech achou a palavra amplitude, em quais segmentos de texto, né, em quais categorias, olha só, pintando a palavra de vermelho. Então, indo em concordância em segmentos desta classificação, é a mesma coisa realmente. Concordância em todos os segmentos, isso quer dizer em todas as classes, né? São gráficos parecidos. Esse de concordância são todos os gráficos parecidos, informando os segmentos relacionados à palavra amplitude aqui escolhida. Vamos fazer o TGen. Podemos dar um nome a ele e escolher as palavras que serão usadas aqui, adicionando ou removendo elas. Vamos escolher algumas então, são algumas de exemplo aqui. Vamos chamar esse nome mesmo, dar um OK de novo. Não conseguirei mostrar esse fazer TGen, pois tentei aqui e não deu certo. Esse ferramentas aqui é somente em corpus francês, então vamos ir para gráfico de classe. Gráfico da classe, parecido com o outro lá, parecido também, porém levemente diferente, né? Bem diferente até o desenho. Aqui temos então que a amplitude agora não está no centro, né? Central e tendência parecem estar mais ao centro. Mudou bastante nessa outra análise aqui. Vamos então segmentos repetidos. Podemos
aqui ele mostra um gráfico, uma mini tabelinha aqui, uma mini tabelinha mostrando os segmentos aqui, né? Indo para segmentos de texto típicos. Então podemos colocar absoluto ou relativo aqui, os segmentos de texto, vamos deixar por padrão. E aqui, olha só, ele vai dando uma pontuação conforme o corpus e a categoria aqui encontrada, né? As palavras aqui, ó, nessa classe aqui. Olha só. E a gente pode construir até um subcorpus com isso. Então, indo aqui em nuvem de palavras da classe, vamos ver o que acontece. Podemos escolher aqui, então, numa janelinha de definições, se vai ser lemmatizado ou não. Vamos deixar por padrão mesmo, ok. Aqui podemos definir a altura, a cor do texto e tudo mais. Vamos deixar ok também, ok também. E aqui será gerado essa nuvem de palavras. Então, podemos ver que a palavra que mais aparece, o que tem mais importância, ela aparece em um tamanho maior e no meio, como central e amplitude, e as menores são as que têm menos importância do que as outras, aparecem dispersas ao redor de menor tamanho. Então, vamos para a próxima aba encontrada nessa análise. Então, a aba de especificidades e análise fatorial confirmatória, chamada de AFC, fornece representações de planos fatoriais, a partir da frequência da correlação de Q², sendo também outra forma de visualizar os conteúdos e relações entre as classes. Ela mostra as formas e variáveis ativas presentes nas classes e distribuídas no plano fatorial, criando uma tabela de contingência por cor e intensidade de interação entre si. Quanto mais próximo do cruzamento entre os eixos x e y, mais interação haverá. Vamos lá mostrar ela no Iramtech. Então, aqui no Iramtech, vamos lá na aba de AFC, aqui em cima. E aqui podemos ver um gráfico de eixo x e y, sendo o marco zero aqui no meio, exatamente aqui. E aqui temos os 4 quadrantes. Podemos ver as palavras amplitude e tudo mais, conforme a categoria e conforme a classe que eles se encontram. E podemos ver que aqui no UFC temos também outros 3 abinhas, como fator e gráfico 3D. Bom, esse fator aqui nada mais é que uma tabela meio que resumida do que ele apresenta aqui nesse gráfico, né? Aparece até mais as palavras aqui encontradas aqui, por categoria, conectivos, né? Que é os suplementares, e também temos o gráfico aqui representando as categorias. Olha só, elas foram importantes, com o ensino fundamental bem ao centro. Também das classes, e enfim, nessa aba de fator ela mostra as posições aqui no que ela vai fazer nesse gráfico. Bom, indo para a aba de gráfico 3D, podemos ver que isso aqui nada mais é do que a gente exportar essa imagem aqui desse gráfico do eixo de abscissas e coordenadas em um gráfico 3D. Ele não funciona tão bem, então não recomendaria usar tanto. Podemos usar até outros softwares que vão fazer algumas coisas melhores do que um gráfico 3D tirado daqui. Eu já tentei e não consegui fazer funcionar esse gráfico 3D, então fica por isso mesmo. Continuando a nossa apresentação, da nossa análise de Renner, vamos explicar um pouco sobre perfil e antiperfil e o que seria isso. Então, o perfil e o antiperfil ele permite identificar os termos mais característicos de uma classe, perfil, e aqueles que são significativamente menos presentes ou representativos, o antiperfil, em comparação com as demais. Então, ele é baseado no cálculo de Q² para cada forma ativa e sua associação com as classes. Então, nesse exemplo de dendrograma aqui, podemos ver que o perfil da classe 1 são os termos matemática, área, querer e gostar, os mais relevantes para essa classe. Então, isso quer dizer que eles apresentam os maiores valores de Q² nessa classe. Isso significa que esses termos são os mais representativos e característicos. Eles são os pilares semânticos que definem este agrupamento, essa classe. Porém, o antiperfil da classe 1, que é em relação a outros termos e outras classes, pegando de exemplo o termo matemática mesmo, temos que ele é um forte perfil para a classe 1, que ele representa muito bem ela, mas valores negativos de Q² para as outras classes. Podemos ver que a palavra matemática malemão ou sequer nem aparece nas outras classes. Então, isso quer dizer que ela é significativamente menos característica, sua ocorrência é suprimida ou muito baixa nas demais classes, em comparação com essa média no corpus geral. Matemática, então, ela é um perfil da classe 1 e se tornando assim um antiperfil das demais classes, pois nem aparece aqui nas demais. Assim que podemos analisar. Então, essa análise de perfil e antiperfil ela é encontrada exatamente na análise do dendrograma e também na aba perfis, né, que podemos ver a distância entre elas e tudo mais, que já expliquei aqui também. É mais ou menos isso que eu queria mostrar, pessoal. Aqui nas referências, quero citar algumas referências aqui que peguei para fazer
essa apresentação aqui para vocês, com uma referência especial aqui da Sandra Rostirola, onde o único artigo, única tese que eu encontrei que explica um pouco mais sobre esse perfil e antiperfil, que é uma área pouco explorada por demais pesquisadores quando você vai pesquisar sobre o Eramutec e suas análises, suas ferramentas que se encontram por aí. Vale a pena dar uma olhada e ler. Então, pessoal, o vídeo fica por aqui. Eu expliquei tudo sobre a maioria, né, as partes importantes, os pontos, os destaques da análise de Renner, ou CHD, classificação hierárquica descendente. Então, ficamos por aqui. Tchau, tchau.